A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia e mais uma vez, estou aqui para trazer uma palavra segundo o que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E quando eu li esta palavra, algo queimou dentro de mim. Um amor que eu nunca tinha prestado tanta atenção, tanto em detalhes, tanto em comunicação, tanto nas pessoas, o jeito que tratamos uns aos outros. Essa palavra falou comigo e eu pedi uma direção ao Espírito Santo agora há pouco para trazê-la. E acredito que ele me concedeu. E deste mesmo modo que eu entendi, que eu compreendi, espero que ele possa falar muito mais aos vossos corações, a quem estiver ouvindo. Amém? Mas antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Amém? Deus, Criador dos céus e da terra, eu nada sou, eu nada posso e nada tenho sem a vossa presença, sem a vossa permissão. Peço a Ti hoje, não para mim, mas para todos, para aquele que entrará neste vídeo, para aquele que ouvirá o que o Senhor tem a dizer. Então fala conosco, cura corações feridos, almas abatidas de bom ânimo, cura pensamentos que não são frutos de paz. Senhor, traz libertação ao povo escravo, traz vida àqueles que andam e caminham, àqueles que falam, que escutam, mas parecem já estar mortos. Senhor, age na terra, nesta noite. Amém e amém. Meus irmãos, o texto base, onde eu usarei, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Aqui no Cristo, lendo a Bíblia, você compreende que tudo o quanto você vai fazer, seja para correção, seja para edificação, seja para o bem, seja para o próximo, seja consigo mesmo, ele nos mostra que em tudo quanto fizermos, que toda ação que tomarmos, tudo isso só terá efeito, só surtirá efeito, só será verdadeiramente reconhecido se haver amor. Amor é a base de todas as coisas para fazer pelo reino de Deus. Em tudo quanto formos fazer para o Senhor, deve haver a compreensão de amor e como amar. Depois de entender isso, executai a ação do amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, vamos ler? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé,
a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nestes primeiros versículos do capítulo 13, aqui Cristo já nos mostra que tudo quanto formos fazer, se não tiver amor, de nada terá proveito. Mas aqui o que eu posso entender não é que não terá proveito aqui na terra. Sim, aqui na terra você está fazendo bem. Mas Cristo nos mostra que se você não fizer estas coisas com amor, você não terá proveito daquilo que você está fazendo. Porque não adianta você doar todos os seus bens, vamos usar um exemplo aqui, e você doa, mas não por amor, não porque vê a necessidade do teu próximo, mas você doa porque quer se sentir maior, quer se sentir melhor com isso. E na verdade, essa coisinha que grita dentro do seu coração, dentro do seu peito, para sempre fazer algo, mas esse algo nunca tem amor, essa voz nunca vai se calar dentro de você. Enquanto você não começar a agir com amor, enquanto você não começar a tomar ações, atitudes com amor, talvez nem para o céu você vá. De nada terá proveito do que você fez. Você pode fazer aqui para os outros vão achar bom, as pessoas vão achar bom. Mas quem conhece verdadeiramente o teu coração é Cristo. Será que você entrará no céu sem amor? Sendo que o próprio Deus, a Bíblia declara que o próprio Deus é amor. Fala, pois, sobre tudo o que o homem é capaz de fazer, sobre modo que alcance de um certo modo de vista ao ser humano, perfeição, porém sem amor, é um caminho sobre modo sem excelência. Pode o homem fazer grandes coisas e até alcançar ou obter dons, porém sem o amor naquilo que o executa, de nada é de excelente modo, de nada tem proveito, nada ganhará salvação. Irmãos, 1 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, ele está nos mostrando o que é fazer as coisas com amor. Do versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 13, aqui demonstra exatamente um amor ágape. O que é esse amor ágape? É o amor que só Deus consegue ter pelo ser humano. É um amor perfeito. É um amor que nenhum ser humano consegue, vamos supor, executar tudo isso aqui que descreve do versículo 4 ao versículo 7. Porém, aqui ele está nos ensinando que em tudo quanto formos fazer, devemos fazer com essas medidas, com essa excelência.
Aqui ele nos mostra, se você fizer isso com excelência, com essas excelências, com essas medidas, você começa a verdadeiramente amar as pessoas. Você começa a verdadeiramente amar o teu próximo, assim como você quer ser amado. Em Mateus 22, do 37 ao 40, deixa eu só achar aqui rapidinho. Mateus 22. Mateus 22, do versículo 37 ao versículo 40, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Mateus estava escrevendo isso aqui, o Senhor Jesus nos ensinava que sobre todo modo, tudo que formos fazer, tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que desejamos executar no nosso cotidiano, o primeiro mandamento tem que ser amar a Deus, mas tem que ser: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui ele está falando, se você amar a Deus em todo o teu ser, em tudo que há em ti, você entenderá verdadeiramente o que é o amor. Você começará a ser fonte de água para aqueles que têm sede. Você começará a ser de bom proveito em tudo que fizer. Você começará a alcançar excelência. É no abraçar, é no falar, é no caminhar. Você se tornará uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa com mais amor, com mais atitude, com mais, como se diz, com mais convivência, com mais um ser mais vivido. Um ser que, como diz aquela palavra, um ser que tem virtude. Virtude de amar as pessoas. Num casamento, e eu aprendi e aprendo até hoje que num casamento feito de duas pessoas, um homem e uma mulher, esses dois, eles, quando começam a se conhecerem, tudo parece às mil maravilhas. Mas quando se casam e começam a conhecer os defeitos um do outro, por muitas das vezes, pessoas que não têm entendimento, sabedoria, não buscam a Deus, elas começam a brigar muito e até mesmo se separam e acaba por ali. Porém, quando entendemos que não só a pessoa que está à sua frente, mas até mesmo você tem defeitos, começamos a aprender a suportar, a aguentar firme e a amar a pessoa independentemente dos seus erros. O amor tem que vir antes dos seus desejos, do desejo da separação, do desejo da briga, do desejo de tantas coisas.
No versículo 40 de Mateus 22, diz assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, nem a lei e nem os profetas podiam fazer nada. Quando os fariseus aplicavam a lei, aplicando um jugo pesado sobre os homens, por causa de pecados que queriam que cumprisse toda a lei, sendo que nem eles mesmos cumpriam, com tamanha excelência que cobravam dos outros, Cristo deixa por escrito aqui que destes dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, é para aplicar a lei? É sim. Não é porque Cristo veio e estamos no tempo da graça que ele anulou a lei. Não. Cristo veio para acrescentar, entendeu? Porque antes, quando você pecava, você tinha que ir lá imolar um cordeiro, ou sacrificar pombos, ou sacrificar animais, para aquele pecado ser transmitido para aquele animal que estava sendo imolado, né? Mas quando Cristo veio, Ele nos concedeu a graça, porque através dele já temos o perdão, para que se cumprisse a lei através desse perdão. Então, às vezes a gente erra sim, mas temos que compreender o nosso erro. Temos que saber, poxa, erramos. Eu não posso errar mais nisso aqui. Eu tenho que me corrigir dia após dia. Eu tenho que me corrigir disto aqui. Só que eu tenho que fazer a lei. Só que eu tenho que obedecer à lei. E os profetas eram da mesma forma. Não adianta você profetizar. Não adianta os profetas falarem. Não adiantava falarem se não tivesse amor pelo povo. Por quê? Porque você já ouviu aquela expressão baseada a ferro e fogo? Imagina se uma pessoa que comete muitos erros e você só tratá-la a ferro e fogo. Ela pode cometer o erro, mas você estará sendo a pessoa que não sente amor. Você quer que ela execute o certo, sendo que nem você está fazendo o certo. Quando fala sobre a lei e sobre o amor, Cristo está trazendo um equilíbrio entre os dois. Uma balança entre os dois. Cristo não aceita erros, lógico que não. Mas Cristo não nos trata com a ferro e fogo. Cristo nos trata com amor, nos ensinando como cumprir a lei. Amém? No livro de Oséias, eu estava lendo do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre o profeta Oséias, que o Senhor manda ele ir até um lugar de prostituição, onde as mulheres se prostituíam, e tomar uma mulher para si das prostitutas. E se casar com ela. E viver num relacionamento com ela. E vai passando o texto, vai passando os versículos. Oséias vai tendo filhos. E para cada um de seus filhos, Deus ordena que ele desse tais nomes. Nomes onde fala que aquele não era o povo de Deus, porque proveio de prostituição. Outro fala, aquela não é minha terra, porque proveio de prostituição. Só que vai descorrendo os versículos e os capítulos, Jesus nos mostra que
apesar dos pesares, o que eu posso entender é que aquela mulher vai ao deserto, quer dizer, aquela mulher vai atrás de outro, apesar de casada, ter tudo, ter bens, ter roupas bonitas, joias, apesar de ter tudo, ter uma casa, ela tem que entender por si o que é deixar o mundo e amar verdadeiramente a Deus. Amar verdadeiramente o seu esposo, o seu marido. E ela vai atrás de outros homens. E nisto a Bíblia nos declara que Deus tiraria tudo dela. Tiraria os bens, tiraria os filhos, tiraria tudo que o marido concedeu para ela. O Senhor tiraria. Só que vai passando o tempo, a ira do Senhor não dura para sempre. Mas o Senhor chama a mulher de volta para que ela compreenda que tudo o que ela tem, ela só tem mediante ao amor, por causa do amor, por causa da integridade ao amor. Ela só tem com quem verdadeiramente ama, e não com os homens que ela saía para se prostituir. E aí Cristo vai falando. E eu sei que nos últimos versículos do capítulo 3, Cristo fala assim: e eu a amarei, e o nome dos filhos, e este filho se chamará agora assim: este é o meu povo, esta é minha terra. E Cristo dá liberdade. Deus dá liberdade para essa mulher. Não a prende, não a segura. E Ele está dizendo assim, que eu não vou te prender. Você pode fazer o que você quiser. Quer sair para se prostituir? Vai. Quer procurar outros homens? Vai. Eu não te prenderei. Só que a palavra fala que Deus não se ira mais. E nisto a pessoa tem que tomar uma decisão. Se ela quer o prazer ou se ela quer o amor. Se ela quer realmente ter o prazer, somente prazer, ou se ela quer realmente o prazer de amar. E fala que ela escolhe então ficar com Deus, ficar com seu marido, ficar com seu esposo. E nisso o amor ganha a pessoa. E nisso o amor ganha uma alma para Deus. Aqui está escrito assim: Jesus, por onde ele andava, ele amava as pessoas. E de uma maneira excelente. Porque em toda a Bíblia, em todo o livro, desde o Antigo ao Novo Testamento, Deus nos mostra que apesar de o povo de Israel desobedecer a Deus tantas vezes, Deus sempre amou. Deus sempre perdoou. Deus sempre queria eles perto de si. Deus queria estar no meio do teu povo. Deus queria estar no meio deles. Tanto é que Moisés, quando vai para o monte, as pessoas tinham medo de chegar perto do monte, porque ali a presença de Deus se manifestava em volta de todo o monte.
Perdão, meus irmãos, tem um carro passando aqui com som alto. Só que Deus amou tanto as pessoas, Deus sempre amou tanto as pessoas que, apesar de seus erros, Deus falou para Moisés: faça um tabernáculo e eu habitarei naquele tabernáculo no meio da congregação. Ou seja, Deus sempre quis estar mais próximo do teu povo, porque Ele amava o teu povo, porque Ele ama o teu povo. E depois, quando Jesus Cristo nasceu, assim que Jesus Cristo começou sua missão aqui na terra, tudo quanto Ele fazia, cada pessoa que Ele curava, por onde Ele andava, Ele amava estar em volta das pessoas. Ele amava estar com as pessoas. Ele amava, Ele tinha prazer nisso. Ele tinha prazer em amar, em obedecer a Deus. E tanto é que Ele curava os enfermos, que Ele curava os aleijados, que Ele curava tantas pessoas e dizia: ó, vai, você está curado, mas não peques mais. Por quê? Porque o fato de Deus amar as pessoas não significa que Deus ama o pecado. Deus odeia o pecado, Deus odeia a iniquidade, mas ama o pecador. Somos obras de suas mãos. Mas todos os dias temos que nos corrigir por amor do teu santo nome, por amor daquilo que Ele nos ensinou. Quando Jesus manda os discípulos atravessarem de uma margem para a outra no rio, Ele sobe ao monte para orar. Despede a multidão, sobe ao monte para orar. Assim que Ele desce, Ele vai ao encontro dos discípulos. Só que enquanto Ele está indo ao encontro, surge uma grande tempestade. Surge uma grande tempestade, uma ventania muito forte. E Cristo vem caminhando por cima das águas. E de repente os discípulos veem e se assustam e dizem: é um fantasma. E Pedro, sendo mais ousado, disse assim: Senhor, se é tu mesmo, me mandes ir até a ti, por cima das águas, e eu irei. Sou eu mesmo, então venha. Quando Pedro desce do barco e começa a caminhar, os primeiros passos que ele dá, ele está tudo bem. Mas assim, conforme ele vai chegando perto de Cristo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E Cristo vai até ele. Na hora que ele está quase por completo afundando, Cristo segura em tuas mãos. Segura em tuas mãos para ele não afundar mais. E diz assim: homem de pouca fé. Homem de pequena fé. Só que ao mesmo tempo, assim como Cristo curava e ao mesmo tempo exortava: ó, eu te curo, vai em paz, mas não peques mais. Ele também exortou Pedro: você é homem de pouca fé. Mas só que ao mesmo tempo ele segurava na mão de Pedro, segurando com amor, exortando, mas demonstrando amor na exortação. E o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: não adianta você exortar, não adianta você querer fazer as coisas se não houver amor, até mesmo em uma exortação. Até mesmo em uma exortação para a igreja, para o teu próximo. Você tem que exortar, mas tem que sempre estar com a mão estendida, apto a amar. Porque se isso não acontecer, como diz em 1 Coríntios 13, é em vão você fazer isso.
É em vão você ter dons, é em vão você fazer, é em vão você pregar. Quer exortar? Sim, exorte, mas lembre-se primeiro de amar. Exorte com amor, exorte para correção e não para condenação da pessoa. Ouvi dizer uma verdadeira realidade de Jesus e nisso temos compreensão de que Jesus exortou Pedro, mas o exortou amando. Por muitas vezes o que eu vejo nisso é que devemos exortar sim, corrigir sim. Mas se apenas fizermos isso com amor, se apenas estivermos dispostos a amar e cuidar de quem estivermos exortando. Por isso é segurar a mão para a pessoa não afundar mais, pois por muitas vezes exortamos de qualquer maneira, falamos de qualquer jeito, sem amor, por motivos às vezes do mesmo ter errado tanto mesmo, tantas vezes mesmo a gente tendo aconselhado várias vezes, falando tantas vezes, mas quantas vezes a gente errou, Cristo nos ensinou. A gente errou a mesma de novo, naquela mesma coisa, e Cristo nos ensinou. A gente vai e peca de novo naquela mesma coisa, e Cristo nos segura a mão e diz: eu estou contigo, corrige-te. E por muitas vezes queremos fazer de qualquer maneira, por muitas vezes alguns querem exortar o teu próximo, exortar a tua ovelha, pastores exortando ovelhas. E exorta de qualquer jeito, esse irmão é complicado, esse irmão é difícil, esse irmão é aquilo, esse irmão é aquilo outro. E quantas vezes Cristo insistiu em você, mesmo depois de tantas vezes errar, e Cristo falar: não é por aí, não faz isso. E erramos. E por muitas vezes não sabemos pastorear. Por que eu digo não sabemos pastorear? Porque o pastorear não significa cargo. Não significa cargo de pastor pastorear. Por muitas vezes pastorear é pastorear aquele devido momento. Não é pastorear ovelhas, mas é pastorear aquele momento que aquela pessoa precisa. Pastorear de maneira correta. Apontar o caminho. E mesmo se a pessoa errar de novo, daquele mesmo modo, não chegar na pessoa e dizer: eu te falei, você não presta, você é isso, e descartar a pessoa como se a pessoa fosse um lixo. Um lixo da igreja, um lixo da sociedade. Pastorear não significa cargo. Pastorear significa amar. Porque Cristo é o maior sacerdote que existe. É o sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote. E quantas vezes erramos? E Cristo está ali disposto a nos perdoar, disposto a falar conosco, disposto a nos ensinar. E por muitas vezes, quando falamos e dizemos da maneira que queremos, sem compreender o que é o amor, por muitas vezes essas ovelhas não voltam. Por muitas vezes fala: olha, eu estava ferido, eu estava machucado, não sabia o que estava fazendo, mas aquele ser humano, aquela pessoa, aquele pastor, aquele diácono, aquele presbítero, é muito sem educação. Para aquela igreja eu não volto mais, eu tô machucado. E naquele dia, quando Jesus pedir as obras das tuas mãos, você terá que prestar conta dessas obras. Você terá que prestar conta dessa vida. Você terá que prestar conta dessa alma que você perdeu.
porque pastoreou de maneira errada. E isso não é ser pastor. Isso é ser lobo no meio de ovelhas. Que quer fazer conforme o teu querer e não compreende que é conforme a maneira, a vontade de Cristo. Se Cristo te ensinou, se Cristo insistiu em você, meu irmão, insista no teu próximo. Insista mesmo quando ele erra. Eu vou contar um breve testemunho aqui de quando Cristo me encontrou. Eu estava em depressão. Por muitas vezes eu me trancava no carro do meu pai já de noite. Fechava todas as janelas do carro e aumentava o som. Deixava ele um pouco alto lá dentro. Eu ficava no banco do fundo, escutando e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Sem saber o que eu fazia. Sem saber quando eu queria as pessoas perto. Quando eu estava sozinho, eu queria as pessoas perto. Quando as pessoas estavam perto de mim, eu queria as longe. E eu falo, se não fosse Cristo ter me encontrado, eu tinha cometido loucura. Eu tinha cometido suicídio. Mas quando Cristo me encontrou, Ele me encontrou de uma maneira simples. Me chamaram para ir num culto numa casa, eu falei, tudo bem, eu vou. Eu fui. Eu lembro que Cristo me abraçou naquele dia, literalmente usou a vida de um irmão, o pastor Tido. Ele me abraçou. Das outras vezes que eu não fui no culto, ele sempre perguntava por mim, cadê o irmão Alex? E eu trabalhava, eu trocava turno em um posto de combustível. E ele sempre perguntava de mim. E naquilo eu fui me sentindo acolhido. Primeiramente me senti acolhido por Deus. Mas Deus usou a vida daquele irmão. Porque o exemplo que eu dei aqui foi, às vezes você fala uma vez e você acha que a pessoa já está salva, já está ganha para Cristo. E às vezes não funciona assim. Às vezes é um processo, leva tempo. Mas a insistência que o pastor teve comigo me fez ver que eu era amado por Cristo. Me fez compreender que eu tinha que amar a Cristo assim como Ele me amou. Eu me senti querido. Eu comecei a desejar a vontade de Deus, eu comecei a fazer as coisas para Deus. E pouco a pouco Deus foi me curando. Mas eu caía, várias vezes eu caí. Várias vezes eu errei. Mas ninguém nunca falou para mim, olha, você não vai sair disso, você é um pecador, você é um lixo, você é isso, você é aquilo. Tratou de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Ele sempre me aconselhou, irmão, eu te aconselhei e vou te aconselhar de novo. E nisso se encontra a palavra de 1 Coríntios 13, do versículo 7. Que isso declara, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O versículo 7 do capítulo de 1 Coríntios 13. Para você amar, você tem que suportar, você tem que crer. Você tem que sofrer. Porque o amor é sofredor. Em João 3,16, do versículo... Em João capítulo 3, versículo 16 ao versículo 21,
Diz claramente o quanto Deus amou o mundo, os homens, entregando, doando o sangue de seu Filho por nós, e ao mesmo tempo nos ensinando a sermos um com o outro, com o próximo. Quer ver? João 13, João 3, quer dizer. Vou só ler esse versículo e já estarei encerrando, para que os irmãos entendam. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, Ele deu o seu Filho ao mundo. Ele não emprestou, Ele falou que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê, Deus já fez isso com o propósito de ainda continuar no meio do teu povo. Mas dessa vez, não vai ser Cristo, não vai ser Deus estando no meio do povo aqui na terra. Porque a terra é contaminada. O mundo é contaminado, é podre, é sujo. Mas nesse versículo aqui, onde tem a vida eterna, está dizendo, olha, eu vou viver para sempre com vocês. Deus está falando, olha, eu estou dando a oportunidade de eu viver para sempre com vocês e de vocês estarem comigo. Mas dessa vez, numa terra limpa de pecado, iniquidades, transgressões, de tantas coisas. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quando a palavra fala que primeiramente devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo, o mundo tem confundido essa palavra. O mundo diz amar o teu próximo, mas ama o teu próximo de maneira que faz tudo pelo seu próximo. E às vezes o teu próximo pede para você pecar. Se você não fizer isso por mim, você não me ama. Se você não fizer isso por mim, não é amor. E às vezes a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, começa a fazer. Começa a ir aonde não devia. E isso impede, e isso implica no primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esquecem de fazer o que Cristo ensinou, amar o pecador, mas aborrecer o pecado, ou seja, não participar das mesmas coisas que o mundo participa. Não cometer o pecado porque você diz amar a outra pessoa.
Porque quando você faz isso se torna idolatria. Não é mais amor. Você está idolatrando o corpo, a pessoa, você está idolatrando as suas obras. Em João fala. E muitas das vezes, quando percebem que estão fazendo errado, não vêm a Deus com medo das suas obras serem reprovadas. Porque esquecem primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. De todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E amar a Deus significa fazer o que Deus pede. E o que Deus pede? Está aqui, o manual do ser humano. Aqui te fala tudo o que Deus pede. Tudo que Deus quer que você seja. Tudo que Deus quer que você pratique. Pare de amar o ser humano que te leva a pecar. Ame o ser humano, mas não pratique o pecado. E quando a pessoa fala assim, se você não fizer isso por mim, você não me ama, fala, eu te amo. Mas acima de tudo eu amo a Deus. Antes de você, eu o amo primeiro. Faça isso. Comece a ter os frutos do Espírito na sua vida. Comece a pastorear momentos de maneiras adequadas. Às vezes você não precisa ser pastor para auxiliar alguém ou para ajudar alguém. Às vezes você pastorear aquele momento não significa função ou cargo. Significa que você está fazendo o que é certo, de maneira certa, para o ganho daquela vida para o reino dos céus. Não é mimar ninguém, não é ficar passando a mão na cabeça de fulano ou de ciclano. Ai, que não sei. Não, não é ter dó. Irmão, você está arrependido? Reconcilie-te com Cristo. Vamos, eu te ajudo, eu te estendo a mão, eu te ergo. Assim como Cristo estendeu a mão para Pedro quando estava afundando. Vamos, eu vou junto com você. Isso é amar, isso é cuidar. Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações e fazer uma tremenda obra em vossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo capacite vocês a cada dia mais a entender o que realmente é o amor, a nos fazer entender, porque eu também estou incluso nisso, a nos fazer entender o que é o verdadeiro amor. E não este amor que o mundo está pregando. Amor de inclusão e exclusão de Cristo. Não. Ame a Deus acima de todas as coisas. Busque primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fique com a paz. Que o grande amor de Deus e as doces e maravilhosas comunhão do Espírito Santo e a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. E todos digam amém. Fiquem com Deus. Até a próxima.